Olha só que história. Como é que alguém que, sabe, construiu a vida, a carreira, a identidade inteira em volta do Bitcoin, um fanático mesmo, de repente se torna um dos maiores críticos da moeda? É exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar hoje, a do Avelino Morgante. É uma história de uma crença quase cega a um ceticismo bem profundo. E para a gente entender o peso dessa história, primeiro a gente precisa falar de escala. O Avelino Morgante não era um curioso, um entusiasta de fim de semana, não. A empresa dele, em só 2 anos, movimentou mais de 150 mil bitcoins. Isso dava, na época, 10% de todo o mercado brasileiro. Ou seja, ele não estava olhando de fora, ele estava bem ali no epicentro de tudo. Então, fica a pergunta, né? A pergunta é de US$ 1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de bitcoins. Por que ele largou tudo? O que faz alguém que entende tanto, que teve tanto sucesso nesse mercado, simplesmente virar as costas? A resposta, olha, ela começa a mostrar umas rachaduras bem na base do que é o Bitcoin. Ok, então para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa voltar lá no começo, ver o quão fundo ele estava nisso tudo. E o mais curioso é que a jornada dele não começa como um investidor sonhador, não. Começa como um cético, um cara da área técnica. Lá em 2013, ele era estudante de engenharia da computação. E a primeira reação dele ao ouvir falar de Bitcoin foi tentar quebrar o sistema. É isso mesmo. Mas aí quando ele foi estudar o tal do white paper, o documento original, ele não só entendeu, como se converteu. E se converteu de um jeito que ele viveu dos lucros do Bitcoin durante a faculdade inteira. E depois, claro, construiu um negócio gigantesco em cima disso. O comprometimento dele era total. E olha, essa frase dele resume tudo. Não era só um trabalho, sabe? Não era só um investimento. Era a identidade dele. Bitcoin fazia parte de quem ele era. Só que essa identidade, bom, ela estava prestes a dar de cara com uma realidade bem dura. E agora a gente chega no momento crucial. O dia em que uma crise no mundo real veio para testar toda a tese, toda a crença dele no Bitcoin. Foi aquele momento em que a promessa bonita da teoria bateu de frente com a prática brutal do mercado. Sabe, a grande promessa era que o Bitcoin seria um tipo de porto seguro, um ativo antifrágil, como diziam, que na hora da crise ele não só ia aguentar firme, como ia ficar mais forte. Só que, em março de 2020, quando a crise bateu na porta de verdade, aconteceu exatamente o contrário. O Bitcoin não só não resistiu, como desabou, 50% em um único dia. Ele não acalmou o mercado, ele jogou mais lenha na fogueira do pânico. E o que aconteceu ali não foi só pânico de investidor, não. Foi um colapso do sistema. Pensa assim, o preço começa a cair, e isso força a venda de garantias de quem estava alavancado. Essa venda forçada derruba o preço ainda mais, o que força mais gente a vender e aí vira uma bola de neve. Um ciclo vicioso, uma espiral da morte que vai se alimentando sozinha, empurrando tudo para baixo. E é aqui que a tese dele quebra de vez. Porque o Morgante alega ter visto, ao vivo, os chefes das maiores corretoras do mundo, Binance, BitMEX, combinando de parar tudo, de intervir no mercado. Nas palavras dele, eles criaram um circuit breaker artificial para o Bitcoin para impedir que o preço fosse a zero e que as corretoras deles quebrassem junto. E naquele momento, para ele, a ideia de um mercado livre, descentralizado, morreu. Bom, depois de um choque desses, ele foi forçado a reavaliar tudo. Não só na emoção, mas no intelecto. Ele voltou a estudar a economia austríaca, que, olha que ironia, é a mesma escola de pensamento que muito entusiasta do Bitcoin usa para defender a moeda. Só que ele chegou numa conclusão diametralmente oposta. E o ponto central da crítica econômica dele está num conceito que parece simples, a tal da unidade de conta. O que é isso? Pensa numa régua. É a ferramenta que a gente usa para medir o valor das coisas, sei lá, de um pãozinho a um carro. Então, um economista muito importante, o Hayek, que até ganhou o Nobel, dizia que um bom dinheiro precisa ser estável. Precisa ser uma régua que não muda de tamanho. Porque se a régua muda o tempo todo, como é que se mede alguma coisa? E o Bitcoin? Bom, ele é exatamente o oposto disso. É uma régua que encolhe e estica a cada segundo. Fica impossível fazer qualquer cálculo econômico com ela. E é isso que leva à conclusão fundamental dele. O Bitcoin, na prática, não funciona como uma unidade de conta própria. Pensa bem, alguém chega e fala que um café custa 0,0000 sei lá quantos bitcoins? Não, a pessoa olha o preço em dólar e aí converte. Ou seja, para o Morgante, o Bitcoin não é uma moeda de verdade. Ele é um derivativo do dólar. Ele depende da própria moeda que diz que vai substituir. Ok, mas não para por aí. Depois de questionar o Bitcoin como moeda, ele vai para cima de outro pilar sagrado.
A ideia de que o Bitcoin é uma reserva de valor. Vamos ver como ele desmonta esse argumento. A gente ouve isso o tempo todo, né? Reserva de valor. A ideia é muito atraente. É a de que existe um ativo que consegue guardar o seu poder de compra para o futuro. Como se o valor fosse uma coisa física, que dá para botar num cofre e trancar. Só que o Morganti diz que isso é um erro filosófico, um erro na base, porque valor não é uma coisa que está no objeto como a cor ou o peso dele. Valor é um julgamento, é subjetivo, está na mente das pessoas. E aí vem a pergunta, se o valor está na nossa mente, como é que um objeto, qualquer objeto, pode guardar ou armazenar isso? E aí, se a gente segue essa linha de raciocínio, nada, absolutamente nada, nem ouro, nem imóveis, nem o Bitcoin, pode ser uma verdadeira reserva de valor. Porque o valor é pessoal, ele muda dependendo da hora, do lugar, da situação, e o preço que a gente vê é só uma foto daquele momento, um acordo temporário. Aquela história de que desempenho passado não é garantia de futuro é exatamente isso. Então, com a base teórica dele toda demolida, como é que o Morganti enxerga o Bitcoin hoje? Bom, certamente não é mais como a salvação. Para ele, virou um risco, e um risco que muita gente não está entendendo direito. Para ele, o cálculo de risco e retorno mudou da água para o vinho. Uma coisa era comprar lá atrás, a R$ 500, era arriscar pouco para quem sabe ganhar muito. Outra coisa, bem diferente, é comprar agora, a R$ 600 mil, no mercado onde, segundo ele, um monte de gente já entrou. Agora, o risco é altíssimo para um retorno que ninguém sabe qual vai ser. Aquela simetria, aquela oportunidade única do começo, para ele, já era. Mas então, o que está empurrando esse preço para cima? Na visão dele, não são os fundamentos da tecnologia, não. É a liquidez global. Basicamente, é a quantidade de dinheiro que os bancos centrais do mundo todo estão imprimindo e jogando na economia. Ele argumenta que o preço do Bitcoin sobe junto com essa montanha de dinheiro, o que sugere que o Bitcoin é um ativo que se dá bem quando o dinheiro está fácil, e não por ter um valor próprio, sabe? Isso tudo nos leva à pergunta final que ele deixa no ar. Se o preço do Bitcoin está sendo levantado por um oceano de dinheiro fácil, o que acontece no dia em que essa maré baixar? Se a próxima crise for uma que enxuga essa liquidez toda no mundo, o que sobra para segurar o preço do Bitcoin? É uma pergunta que fica para a gente pensar. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.